Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o papo é sobre informações, assim, super importantes do comecinho da pandemia de Covid-19. Vamos focar naqueles fatores que pareciam aumentar o risco da pessoa ficar mais grave, sabe? E como que o vírus agia no corpo. A gente recebeu um material bem interessante, baseado em discussões educacionais da área médica mesmo, que tentava explicar por que algumas pessoas desenvolviam formas tão severas da doença, com base naqueles dados lá de 2019, 2020. A ideia aqui é destrinchar isso, sabe? Entender as complicações, identificar os pontos-chave que surgiram naquela época tão incerta. Vamos nessa? Vamos sim. É fundamental, né? Ir além do o quê? Tipo, quais os sintomas, quantas pessoas e tentar entender o porquê. Por que essa diferença tão grande na gravidade? A gente vai olhar para a distribuição da doença, para os fatores que pareciam levar a desfechos piores e como isso se ligava às primeiras ideias sobre a biologia do vírus. Foram essas informações que basearam a resposta inicial e até a declaração de pandemia pela OMS, lá em março de 2020. Certo. Então, para começar, o panorama geral da gravidade. Aqueles primeiros dados vindos da China, né? Eles já mostravam um padrão bem definido. A grande maioria das pessoas, algo como 80% dos casos que eles conheciam na época, tinha a doença classificada como leve. Exato. Que seria o quê? Febre, tosse seca, um cansaço, assim, bem forte, às vezes falta de apetite, o que chamam de anorexia, né? Sintomas de gripe, basicamente. Desses 20%, uns 15% desenvolviam o que chamaram de doença grave. Eram pessoas que, precisavam de mais cuidado médico, oxigênio, muitas vezes internação, e tinha ainda os 5%, né, que chegavam no estado crítico, precisando de UTI. Nossa! E 5% pode parecer pouco, mas assim, numa pandemia com milhões de casos, esse número absoluto virou um peso enorme para os hospitais. Muito rápido. Uma pressão absurda. Entendi. A escala muda tudo, né? E a taxa de mortalidade geral que estavam estimando ali no começo, algo entre 0,25% e 3%, já era bem mais alta que a da gripe comum, né? Que era o que a gente comparava. Exato, já era um sinal de alerta por si só. Mas o que realmente assim assustou de cara foram as taxas em grupos específicos. Aí os números disparavam. Disparavam como? Olha, de forma bem alarmante. As primeiras estimativas já mostravam umas vulnerabilidades, assim, gritantes. Pensa só, a mortalidade estimada chegava perto de 14% para pessoas com mais de 80 anos. 14%? É. Quase uma em cada 7 pessoas nessa idade, segundo aqueles dados, não sobrevivia. Para quem já tinha doença cardiovascular antes, a estimativa era de 10%. E para diabéticos, uns 7%. Ficou muito claro desde o início que a saúde prévia da pessoa era um fator, assim, determinante para o resultado da infecção. Não era igual para todo mundo, sabe? Nossa, esses números são muito impactantes. E aqueles estudos de Wuhan, eles detalharam mais ainda essa questão das comorbidades, né? Dessas doenças que a pessoa já tinha. Lembro de ter visto algo sobre hipertensão. Mesmo controlada, parecia que aumentava o risco bastante. Sim, sim. Os relatos iniciais de Wuhan foram bem específicos nisso. Pessoas que já tinham diagnóstico de hipertensão, não importava se estava bem controlada com remédio ou não, tinham um risco estimado ali entre 24% e 30% de ir para um quadro grave ou até fatal. Nossa, quase um terço. É muita coisa. Um risco bem alto, né? E não era só hipertensão. Tinha mais coisa, né? Com certeza. Diabetes tipo 1 ou tipo 2 também aparecia forte. O risco estimado de evoluir para a gravidade ficava entre 12% e 22%. Quem já tinha tido problema no coração, tipo infarto, angina, um risco adicional estimado em 6%. E doença cerebrovascular, tipo AVC prévio, também entrava na conta. Aí os números variavam um pouco mais nos estudos, mas falavam num risco de progressão para doença grave ou fatal entre 2% e até 22%. Mapear isso foi essencial para as primeiras tentativas de proteger quem era mais vulnerável, né? Ok, então o cenário era: idade mais avançada e certas doenças prévias aumentavam muito o risco. Mas a pergunta de milhões é: por quê? O que estava acontecendo ali na biologia?
O material que a gente viu começa a apontar para uma explicação, uma enzima, a tal da ECA2. É isso. Exatamente. Essa foi digamos, a primeira grande hipótese de mecanismo que ganhou tração. A chave parecia ser essa enzima, a enzima conversora de angiotensina 2, ou ECA2. Descobriram que o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, usa essa enzima que fica ali na superfície de algumas células nossas, como se fosse a fechadura para ele entrar. Ah, tipo uma porta de entrada. Isso, como uma porta de entrada, um receptor onde ele se liga para conseguir invadir a célula. A proteína spike do vírus seria a chave e a ECA2 a fechadura. E essa fechadura, a ECA2, ela está mais presente onde no nosso corpo? Então, ela está em vários lugares, mas é muito comum na superfície das células do pulmão, o que já explica um pouco o tranco respiratório, né? Mas também tem no intestino, nos rins e um ponto super importante, nas células que revestem o interior dos nossos vasos sanguíneos, o endotélio. Faz todo sentido. Se a porta de entrada está justamente nos pulmões, nos vasos, locais tão vitais, a infecção pode causar um estrago maior ali. Mas é a ligação disso com as comorbidades, tipo a hipertensão que a gente falou. Aí é que entra uma hipótese que deu o que falar na época. Como alguns remédios muito usados para tratar hipertensão e problemas cardíacos mexem justamente nesse sistema renina-angiotensina, onde a ECA2 atua, tipo os inibidores da ECA, os IECAs, e os bloqueadores de receptor de angiotensina, os BRAs, surgiu a pergunta: será que usar esses remédios poderia fazer aumentar a quantidade de fechaduras ECA2 nas células? A teoria era que, mais fechaduras poderiam significar mais portas para o vírus entrar, talvez facilitando uma infecção mais grave. Entendi. Então a ideia era que o próprio remédio para uma condição de risco poderia sem querer ajudar o vírus. Isso deve ter gerado uma preocupação enorme. Exatamente. Mas olha, é super importante frisar que isso foi levantado como uma hipótese, tá? Uma explicação potencial baseada no que se sabia do vírus e dos remédios. Não tinha prova concreta na época e gerou muita dúvida sobre parar ou não remédios essenciais, o que depois se viu que, na maioria das vezes, não era para fazer e podia até ser pior. Mas a hipótese existiu e foi muito investigada. E além dessa história dos remédios, falaram também de coisa genética ligada à ECA2. Falaram sim. Outra linha que surgiu foi a de possíveis variações genéticas de pessoa para pessoa, os polimorfismos, no gene que produz a ECA2. Viram, por exemplo, que algumas populações na Ásia, que por coincidência também tinham taxas altas de diabetes, hipertensão, doença cardíaca, talvez tivessem uma tendência genética a ter mais ECA2 naturalmente. Ah, interessante. Se isso fosse verdade, essa quantidade maior da enzima já seria um fator de risco da própria pessoa, facilitando a entrada do vírus e ajudando a explicar os casos piores nesses grupos. De novo, era uma tentativa de ligar os pontos, entre a biologia do vírus e o que se via nos pacientes. É fascinante mesmo ver a ciência tentando montar esse quebra-cabeça, buscando explicações lá na molécula para o que a gente via nos hospitais. Entender esses mecanismos, esses fatores de risco, é muito importante, claro, para a prática médica, mas também para quem está estudando, se preparando para lidar com isso no futuro. Informação de qualidade é tudo. E por falar em preparação e acesso à informação de qualidade, para quem é estudante da área da saúde e quer estar realmente preparado, vale a pena conhecer o Medcoub. É só entrar lá em medcoub.com.br ou baixar o aplicativo. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, sabe? Com provas na íntegra de um monte de instituição, tudo comentado. E não é só questão, tem resumo, aula, flashcard, tudo para ajudar a fixar o conteúdo e poder revisar de qualquer lugar. Fica a dica aí para quem busca se aprofundar com material confiável e bem direcionado. Boa dica mesmo. E voltando aqui para os nossos dados lá do início da Covid-19, vamos focar um pouco agora naqueles 5% dos pacientes que desenvolviam a forma mais crítica da doença, aqueles que iam parar na UTI. O que acontecia clinicamente com eles para chegar nesse ponto? Olha, esses pacientes críticos tinham complicações bem graves. A mais comum era a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, a SDRA, que é basicamente uma falência pulmonar feia, com muita inflamação, acúmulo de líquido no pulmão, que impede o oxigênio de passar para o sangue. Nossa! Além da SDRA,
Muitos tinham choque hipotensivo, a pressão caía muito e não subia, indicando que a circulação estava falhando, e também falência de outros órgãos, como rins, fígado. Era um quadro de colapso geral do corpo, muito parecido com o que a gente vê em outras infecções generalizadas graves, tipo sepse. Imagino a gravidade. E quem tinha mais chance de chegar nesse ponto? Os fatores de risco eram os mesmos da doença grave em geral, só que talvez mais fortes ou combinados? Exatamente isso. Os fatores se repetiam, mas pareciam ter um peso ainda maior nesse grupo de pacientes críticos. A idade avançada era muito clara. A média de idade de quem ia para a UTI ficava ali por volta dos 60 anos, segundo os dados. E ter comorbidades era quase regra. Uns 40% desses pacientes críticos já tinham diabetes, doença cardiovascular ou hipertensão. A combinação de idade com comorbidade era um sinal de risco altíssimo para a evolução crítica. Teve também uma menção a um perfil específico que parecia ligado aos casos refratários, aqueles que não respondiam bem aos tratamentos da época. O que se notou sobre eles? Sim, teve um relato interessante sobre isso. Um grupo de pesquisa tentou identificar características desses pacientes que tinham a doença grave e que não melhoravam com o tratamento. O perfil que pareceu surgir era, com frequência, de homens mais velhos que relatavam muita falta de apetite, a anorexia e, curiosamente, não tinham aquelas febres altas que eram comuns em outros casos. Que curioso! Sem febre alta? Pois é. Um detalhe clínico que chamou a atenção é essa ausência de febre alta associada a um prognóstico pior. Talvez indicasse um tipo diferente de resposta do corpo, uma inflamação diferente ou até um cansaço do sistema imune, sabe? Que interessante essa observação. E falando em sinais clínicos, um que ficou muito marcado como alerta de gravidade foi a medição do oxigênio no sangue, né? A oximetria. Sem dúvida nenhuma. A saturação periférica de oxigênio, a SpO2, medida com aquele aparelhinho no dedo, virou um indicador-chave. Um valor abaixo de 90% logo na primeira avaliação do paciente, quando ele chegava no hospital ou no posto, foi visto como um fator de risco muito, muito forte para precisar de UTI. Sério? Quase todos. Praticamente todos que foram para a UTI naquele contexto inicial mostraram esse sinal logo de cara. Era um sinal objetivo, claro, de que o pulmão já não estava dando conta de oxigenar o sangue. Um verdadeiro sinal vermelho piscando. Entendi. E o tempo que levava para a doença piorar? Pelo que eu entendi, não era algo que acontecia de um dia para o outro, né? Tinha um tempo médio para essa piora. Correto. E essa foi outra observação clínica bem importante. O tempo médio desde que começavam os primeiros sintomas, febre, tosse, cansaço, até o momento em que a pessoa piorava tanto que precisava de UTI ou de suporte avançado, era de mais ou menos uns 9 a 10 dias. Uma semana e pouco, então. Isso. Não era uma queda súbita. Era mais uma piora progressiva ao longo de mais de uma semana. Então não era como virar uma chave, era mais um declínio gradual para quem ia para o quadro crítico. E o que essa progressão mais lenta sugeria sobre o que causava a piora? Exatamente. Essa deterioração mais demorada, que acontecia vários dias depois do início dos sintomas, reforçou muito a suspeita de que a gravidade da doença não vinha só do dano direto que o vírus causava nas células lá no começo. Sugeria com muita força que a própria resposta do sistema imune, a inflamação do corpo do paciente, estava ajudando a causar a lesão no pulmão e a falha dos outros órgãos. Ah, tipo um fogo amigo do sistema imune. Isso, perfeito. Como se o sistema imune tentando combater o vírus acabasse exagerando na dose e causando mais dano. E, de fato, o principal motivo para levar esses pacientes para a UTI era a falha respiratória mesmo. A necessidade de ajuda para respirar, seja com mais oxigênio ou com ventilação mecânica. E para fechar esse ponto, sobre as causas de morte que eram sugeridas naqueles primeiros relatos, claro, nem sempre tinha confirmação por autópsia ali nos dados, mas as causas mais prováveis que apontavam eram, primeiro, a hipóxia refratária, a falta de oxigênio no sangue que ficava cada vez pior e não melhorava nem com muito oxigênio extra. Outras causas muito citadas eram a falência de múltiplos órgãos, né? Como resultado da inflamação geral e da falta de oxigênio nos tecidos, e também o choque hipotensivo, que não respondiam a tratamento, quando a pressão caía demais e não tinha mais o que fazer. Eram as consequências finais daquela cascata toda que começava com a infecção. Ufa, foi um mergulho denso nesses dados iniciais.
Se a gente fosse resumir os pontos mais importantes que saíram dessa análise lá do começo da Covid-19, o que a gente destacaria? Para mim ficou claro, primeiro, a doença tinha um leque de gravidade muito grande. E aquela minoria que ficava grave ou crítica, os 20%, era um desafio gigantesco. Segundo, fatores como idade avançada e aquelas comorbidades, hipertensão, diabetes, problemas no coração, AVC, eram sinais de alerta enormes, vistos desde cedo. Exatamente. E dá para adicionar um terceiro ponto crucial. A descoberta da ECA2 como a porta de entrada do vírus deu a primeira explicação biológica, assim, mais concreta para a gente entender por que certos órgãos sofriam mais e por que certas doenças prévias podiam aumentar o risco, seja pela história dos remédios ou por genética. E, por último, mas super importante, notar aquela progressão mais lenta para os quadros críticos ao longo de 9, 10 dias, foi uma pista muito forte de que a resposta do próprio corpo, a resposta imune, tinha um papel central na gravidade. Não era só a quantidade de vírus no começo. É impressionante mesmo ver esse processo da ciência se construindo, né? Quase ao vivo, ligando o que se via nos leitos com o que acontecia lá na célula. Um esforço danado para decifrar um inimigo novo. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez, né? Como será que esse entendimento inicial, mesmo sendo preliminar, cheio de talvez na época, sobre quem corria mais risco e sobre os possíveis mecanismos da doença, como será que isso moldou não só as tentativas de tratar cada pessoa, mas também as estratégias de saúde pública, as decisões sobre fechar coisas, proteger os mais velhos, como usar os recursos, até a forma como todo mundo via o risco? Como essa ciência ainda em formação influenciou a resposta da sociedade inteira à crise? Excelente ponto, muito bom para a gente pensar. Com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração dos fatores de risco e da patogênese inicial da Covid-19. Até a